Maneira. André, eu li os Malaquias. E aí eu estava ouvindo você falar sobre as miniaturas, eu estava tentando aqui na minha memória ver uma hora em que os personagens sonhassem lá nos Malaquias, e não houve, né? Não. É interessante, né? Porque aí agora todo mundo sonha no livro seguinte. Mas lendo os Malaquias, eu vi, e aí eu achei que fosse até aquele meio clichêzão, você vai falar sobre Minas Gerais, aí vem o Guimarães Rosa. Então aí eu achei a linguagem que você empregou, uma linguagem muito seca, muito concreta, aí vem o Graciliano, né, na cabeça. Aí eu falei, pô, deve ser, né? É vício, né? Essas duas coisas vêm. Mas aí quando você falou, que é uma coisa que eu tinha pensado, já que os capítulos dos Malaquias são como se fossem pequenos contos. E o Vidas Secas é assim, né? Tem a relação mesmo ou é vício de leitor fazer essas? Se for fazer uma regressão, está lá no Machado, que eu descobri lá atrás, os capítulos curtos, a concisão, o texto limpo, tentando, mas claro que uma leitura de Graciliano, uma leitura de Guimarães Rosa, eles te educam, né? Eles te educam, te dão um caminho, é como ver boas fotografias, né? Você vê fotografias incríveis, aquilo te ajuda a editar o seu próprio olhar, né? Você olha para uma cena na rua e experimenta aquele corte que você viu numa grande fotografia, por exemplo. Acho que a literatura passa por isso também, te dá alguns recortes, ângulos que você não tinha prestado atenção antes. Mas com certeza todos nós aqui vamos escrever carregando toda a nossa tradição. Acho impossível isso tudo não ficar aparente, Você tem toda a razão dessa leitura mesmo, porque também são dois autores que eu li bastante. Guimarães é desses autores também de releitura, como o Rubião. Guimarães é uma releitura para sempre. Para sempre, é quase um texto bíblico. E uma vez eu fui fazer uma viagem lá na região, na cidade onde ele nasceu, e ali em volta, até o Manuelzão, o personagem dele ainda estava vivo, conversei com ele e tal, e fui para um lugar chamado Morro da Garça, onde se passa um conto dele chamado Recado do Morro, que é um conto contado para outro, eles vão subindo um morro e aquilo vai mudando o sentido, então uma hora que o próprio vento toma conta desse recado, é uma coisa maravilhosa lá. E fui para esse lugar andando ali e tal, tentei gravar um vento mesmo que passava pelo lugar, assim, que tinha esse som do recado. E conhecendo as figuras ali, eu tinha um pouco a impressão, não sei se o Ronaldo já foi para essas bandas lá de Minas, lá, entendeu? Assim, o Guimarães não criou nada. Conheci o Manuelzão. Nada, você conheceu o Manuelzão? Em 81. A impressão que o Guimarães ele anotou, era uma anotação, aquilo era uma anotação, era pegar aquela anotação e colocar dentro de um contexto, aquela voz, aquele timbre, até a música, aquilo está lá. Está lá. Inclusive o Grande Sertão também, né? Ele anotou muito, tem pouco, né? E, olha, aquela paisagem toda dele. Meu nome é Paulo, prazer de estar te conhecendo. Você fala em planejamento, 10 páginas, limites, isso te ajuda. Naturalmente, isso deve ser possível em prosa mais do que em poesia, não é? Essa é a primeira questão. Claro. A segunda, porque o poeta começa a escrever um poema e não sabe depois, não tem ideia do resultado. Agora, sobre suas motivações. Pelo que eu acabo de se informar, você fez filosofia. Fazendo. Sim. E certamente tem percepções importantes no ambiente de sociologia, psicologia, etc. Então, o que você quer dizer são, nos entrechos, nas lendas, nos motes,
são suas dúvidas ou, digamos, algumas certezas, ou você é mais guiada pela intuição? O curso de filosofia foi um susto. Eu acho até que se eu tivesse lá aos 18 anos, eu acho que nem teria escolhido um curso como filosofia na atualidade, né? Mas porque eu acho que é um curso vertiginoso, mexe muito mesmo com a estrutura, mesmo que ele lida com o pensamento, com modos de pensar. Então minha primeira impressão, eu fiquei muito deslumbrada mesmo, assim, demais. E muito tempo para olhar para tudo isso e não achar que tudo isso aqui está resumindo o pensamento humano, porque lá pelas tantas comecei a ver os textos filosóficos também como textos quase que de ficção da mente. Claro, se pretendem científicos e tal, mas como usam o registro da palavra, e esses pensadores, eles querem convencer você de uma coisa. Eles não estão escrevendo para ninguém. Estão escrevendo para os seus pais, que já morreram. Tipo, Kant escreve para Descartes, eles estão falando com outros, né? Eles têm lá a sua retórica, o seu jeito de conhecimento também. E o curso, ele começa mesmo com muitas certezas, assim, de autores. Os primeiros textos lidam com essas pessoas que definem e que falam, começa com Platão, os caras que definem a essência, um começo, meio e fim, humano, um homem em sua definição, né? E aí a coisa vai quebrando, vem um autor convence você completamente de uma instância e ele tem um opositor que te convence também completamente do contrário daquilo. E isso é a primeira coisa desestabilizadora, porque então é a impressão que basta você escolher qual inclinação que você quer, porque as justificativas são possíveis de ser criadas. E aí ele vai... Acho que daqui para frente vai ser difícil escrever como eu escrevia antes. Não porque eu tenho esses pensadores na cabeça. Eu acho que até são textos que nada tem a ver com ficção mesmo, claro. Eu não teria, e acho que eu também não tenho estatura para influenciar ou para... Eu não tenho autoridade, nem estudo, nem chão, nem nada disso para tentar colocar alguma coisa filosófica no livro. Eu não tenho esse tamanho mesmo. Minha coisa é um bordado de tia mineira. Só que tudo isso já influenciou. Já influenciou o que eu acho da religião, já influenciou aquilo que eu acho da figura Deus, já influenciou o que eu acho do homem, já fui completamente atravessada por isso. E é um caminho, ao mesmo tempo, de muita poesia. O último autor que eu tive contato e que achei um escritor muito denso, mas de muita poética, que lida com a poesia, é o Heidegger. E ao mesmo tempo, quando eu lia sobre a vida dele, eu falei assim, eu não posso ler, isso eu não tenho o direito de ler esse homem, né? Porque é uma coisa que chafurdou no nazismo de um jeito. Mas o que você faz com isso? O homem escreveu um troço sem tempo e fala da poesia, analisa a poesia de um jeito humano, tira ele de um lugar inacessível. É quase como se assim, o homem só existe porque ele é poético. Enfim, todas eu estou dividindo aqui os meus problemas com cada autor, assim. Aí uma hora eu falei, bom, eu não quero ler a vida das pessoas, eu não quero saber o que eles fizeram na história. Mas aí eu fico num outro conflito, que é aquela ideia do seguinte, mas até que ponto o texto está longe da história? Por que tal texto, tal pensamento, tal literatura, ela não é um produto daquele tempo em que o autor está vivendo?
será que esse homem poético, no fim das contas, estou dividindo aqui uma questão minha, completamente ingênua também, de uma estudante de graduação de filosofia. Mas será que esse homem que coloca poesia em tal lugar tem alguma coisa a ver com o pensamento nazista? Eu sei que isso, qualquer professor, se o professor ouvir isso, assim, me dá um tiro. Você não entendeu nada. Mas eu não consigo dividir-as. Eu tenho, para dizer o seguinte, eu tenho uma leitura do que estudo agora, também de ficção, também de personagem, ver essas pessoas como personagens, né? E eles sempre, essas leituras, elas são muito desconcertantes, eu acho que elas trabalham muito com a sua forma de pensar, e elas te deixam me deixam um pouco mais lenta. Eu não consigo agora confiar no que eu penso. Eu preciso eu tenho, assim, qualquer situação histórica, alguma coisa que está acontecendo agora, digamos, sei lá, a crise do PT no mensalão. Eu posso ter uma opinião imediata a respeito disso, mas eu já não estou confiando nela, eu preciso de mais tempo para isso agora. Eu não consigo confiar imediatamente naquilo, porque eu sei que o pensamento está influenciado por um monte de notícias, por um monte de questões. Você vai indo, a coisa vai lá atrás, tem o nascimento desse pensamento. Quer dizer, é péssimo, né? Eu fico vagueando, assim, fiquei mais vaga, sabe? E o que me motiva agora, eu estou muito interessada em continuar, gostaria de continuar o curso de filosofia. Não me interessa seguir carreira acadêmica, mas eu quero, uma hora que estiver fora da universidade, eu quero ainda se conseguir um grupo, sabe? Continuar lendo, cruzar isso com literatura. Isso é o que me move agora. Ao mesmo tempo, eu gosto muito das astrologias, das lendas, Eu acabei lá na Alemanha, o meu editor me deu de presente um livro chamado A Celestina, que eu não conhecia, que é um livro clássico da literatura italiana, que é o primeiro livro, sei lá, século XVI, que a personagem é uma bruxa. Isso já era um escândalo. É uma bruxa. Assim, eu comecei a ler com coisa deslumbrante, um negócio. E são o que me move agora são essas curiosidades. São curiosidades. Ao mesmo tempo, num nível pessoal, a maternidade, que é uma coisa que eu acabei de descobrir. Eu tenho um filho de 1 ano e 8 meses. O parto, parir o filho, também foi uma espécie de portal. Não dá para ser a mesma pessoa depois disso. Ele tem 1 ano e 8 meses, eu descubro a cada dia mais uma dimensão da maternidade, e acho isso uma descoberta filosófica, estética, política. E isso eu tenho certeza que vai estar influenciando já também aquilo que eu estou escrevendo, que é mais uma dimensão. Não dá agora para escrever, eu escrevi a relação da mãe e filho das miniaturas, grávida, mas eu ainda não tinha passado o portal do parto, que é um portal aqui. O portal do qual depois que você passou, ele é fechado, né? Acabou, não volta. São essas, ao mesmo tempo que as influências, elas não são só, assim, eu estou falando de influências que me envaidecem ter. Filosofia, maternidade, uma coisa nobre. Mas junto com isso tem Bob Esponja que eu assisto com meu filho. Tem tudo. Essa nossa conversa aqui, os desenhos animados que eu vejo com ele, posts de Facebook, com exposições de fotografia, com novela das 9, com documentário, com bate-papo de mulher não sei da onde, com coisas do dia a dia, quando vou visitar minha mãe em São Bernardo, que vou de ônibus, eu não dirijo, chegar até lá com todos aqueles cheiros, aquelas esperas e com tudo aquilo, que eu acho que dá uma amortecida, assim, uma sensação
de viajante, assim, de passageira. Tudo isso vai entrando, umas coisas... Todas elas, né? E tem um certo ponto, às vezes eu penso que tudo isso está no mesmo patamar, tem a mesma importância na hora da escrita. Porque não dá para ficar catalogando naquele momento, né? Agora, isso tem a ver com aquele... Está tudo muito misturado, eu sinto tudo misturado. Na escrita, o Bob Esponja está ombreado com Heidegger. Por que não? Tá ali, não... Sinto as coisas todas se misturarem. Todas as coisas se misturarem, porque eu não fico tentando assim, identificar e tal. Mas quando você me pergunta isso, você me faz pensar o que eu ando comendo, né? Eu ando comendo essas são as coisas que eu ando me alimentando. Uma das coisas que tem aparecido bastante nessa conversa é a questão da regrinha que você achou de você ter tudo muito bem planejado. Já perguntaram e eu queria insistir um pouco sobre isso, porque justamente nas miniaturas, em determinado momento, pareceu que isso foi uma forma de gesso. Porque na minha leitura, da hora que a mãe ela sofre o coma, a meu ver, ali houve uma quebra muito grande de como a narrativa vinha vindo, de como a trama vinha se desenrolando, e a partir daquele momento parece que você teve uma pressa muito grande em chegar no final. Eu queria que você comentasse. O meu marido achou a mesma coisa. O que esse conto está fazendo aqui? E, puxa, era uma... Eu não me incomodava com o como em si, porque aquilo podia ser... acabar com uma coisa para adiantar a final, essa coisa toda, né? Mas como explicar o como? Eu tinha medo de deixar uma coisa cadecista, de reencarnação. Não era do plano. Isso é... Porque, por exemplo, se eu conseguir encontrar, eu acho que eu tenho os rascunhos, se eu conseguir trazer isso no próximo encontro, dessas resumos de cada capítulo. Isso não é propriamente um resumo, isso não é propriamente um plano. Isso é mesmo de um momento de escrita. Tá. Juro que eu acho que tem uma relação também quase com o dia da escrita, sabe? Tem um dia de taquicardia que talvez tenha ali uma influência. Eu não tenho explicação para você assim, sobre o porquê de ter acelerado. Não era uma intenção terminar o livro logo. No caso, nessa parte eu ainda tinha um pouco mais de prazo para isso. Depois eu fui ganhando, mas eu ganhei um pouco mais por conta da gravidez, eu consegui um prazo de mais um ano, justificando no MINC, né? Meio direitos trabalhistas, assim, você tem licença maternidade, assim, dentro do prazo. Mas é uma coisa que foi, assim, levando atrás da outra, e aquilo foi se acelerando. Mas não era um plano. Não era intencional.